Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo mais uma vez pela Ideia Casa de Cultura. Eu sou Rony, gestor cultural aqui da casa, e vim lhes apresentar o nosso novo curso e nossa nova aula, essa aula especial gratuita que nós estamos fazendo sobre a história da música clássica ocidental. É isso mesmo. E eu estou aqui com o professor Alexandre Braga, que é flautista com carreira de músico da orquestra há mais de 20 anos. Ele integra a Filarmônica de Minas Gerais desde a fundação em 2008. Ele é bacharel em flauta pelo FMG. O músico já lançou 2 CDs de flauta e piano com a pianista Elvira Gomes. Gravou a obra de Patápio Silva para o selo Choro Music e também mantém atividade camerística com o violonista Celso Faria e o cravista Antônio Magalhães. Lançou recentemente aqui na Ideia Casa de Cultura, que foi um lançamento, diga-se de passagem, muito lindo, e tivemos um concerto com ele e também com o Celso Faria, que foi um concerto maravilhoso. E, inclusive, depois, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar para vocês aí, tá bom? Lançou recentemente o livro Por Dentro da Música Clássica, e além de escrever artigos voltados à música clássica no blog do Madeira, de Varginha, sua cidade natal. Alexandre é professor de História da Música na Academia da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Rony. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, pessoal da produção, o Luiz, o Gui. Eu queria inicialmente, Rony, agradecer muito aqui o espaço, né, professora Marinês, por acolher essa ideia do curso de História da Música Clássica Ocidental, que é um assunto assim que eu sou apaixonado, né? Além de, como você diz aí no meu currículo, há mais de 20 anos que eu tenho um contato diário com essas obras, né, na minha profissão como músico de orquestra, mas além desse engajamento profissional, eu sou completamente apaixonado pela música clássica ocidental e especificamente, e é essa intenção que eu tenho aqui com o curso, né, de fazer com que o aluno, com que a pessoa interessada em conhecer um pouco mais sobre a história dessa música, ela também se apaixone por esse universo, por essa arte tão maravilhosa, né? São verdadeiros tesouros que estão aí à nossa disposição. Basta a gente ouvir e às vezes uma indicação de como ouvir ou entendendo um pouco a história de como que essas músicas vieram ao mundo, né? Uhum. Isso ajuda muito na compreensão e no cada vez mais admirar e apaixonar por esse universo. Eu queria te pedir um favor, o seu livro que está ao seu lado, para eu mostrar aqui nessa câmera, porque ele foi recentemente lançado, acho que está dando para ver aqui, não tá? Tá. E esse livro a gente teve à venda aqui na nossa livraria e nós tivemos muitos elogios. Várias pessoas compraram, leram, apreciaram os conceitos e as curiosidades que estão por dentro da música clássica, que é um livro, diga-se de passagem, muito bem feito pelo professor Alexandre Braga. E eu queria fazer uma primeira pergunta inicial para você. Como que foi assim, como foi a montagem desse curso, já que a gente sabe que os períodos da história da música clássica ocidental são muitos e é um conteúdo muito vasto. Como que foi manter isso e fazer com que isso gerasse um conteúdo bem feito para as pessoas entenderem Certo. a música clássica, que, diga-se de passagem, não é algo fácil. Então, Rony, eu procurei fazer uma estrutura parecida com todos os períodos, de tal forma que o aluno ele vai buscar não características, mas ele vai buscar exatamente a estrutura de cada período em todos esses 6 grandes períodos assim da história da música. O que define um período na história da música, né? São 6 o total? São 6. Nós olhamos hoje para o passado, a gente entende que houveram práticas musicais em comum em determinadas épocas, praticadas por essa sociedade basicamente europeia, né, que começa ali na Idade Média, com o canto gregoriano, uma música que tem raízes orientais, mas que, enfim, esse começo ele é absorvido ali na Idade Média, e ele se estende até os dias atuais. Então, entendendo como que eram determinadas práticas, agrupando isso em conceitos particulares e parecidos,
são exatamente definidos esses períodos da história da música, que é o período medieval, né, a Idade Média, o Renascimento, o Barroco, o Classicismo, o Romantismo e o século XX e XXI, que alguns autores dizem que define como modernismo, música contemporânea. Então, como que é a estrutura do curso? Em cada uma dessas 6 aulas, o aluno vai entender um pouco sobre a questão do contexto social, contexto político, o pensamento do homem na época. Uhum. Isso é muito importante. Por exemplo, o Mozart e o Haydn são 2 compositores do classicismo. Uhum. O classicismo era uma época que a Europa estava regida sobre o pensamento iluminista. Então é uma época que ela priva pelo racional, pelo formal, pela forma, pela simetria, pelo equilíbrio. Isso é refletido na música do Mozart e do Haydn. Então você entendendo o contexto que a música se encontra, o contexto da época em que a música se encontra, você vai apreciar essa música de uma forma diferente. Uma outra questão que eu trago também é como que é o reflexo na arte em geral. Como que é o pensamento na arte em geral. E a partir dessa exposição do pensamento social, pensamento político, pensamento artístico, eu venho exatamente para as características propriamente musicais. E é interessante a gente perceber também como que o conhecimento de ferramentas permite ao compositor lidar ou não com material sonoro. Porque a música é um discurso, né? Um discurso de sons. Uhum. Assim como a gente tem a língua falada, a música é a língua sonora. Então, uma língua sonora, ela obedece uma organização de sons. Se eu venho e converso com você, ou com o espectador que está nos assistindo, com um português arcaico, aquele português bem antigo, eu estou falando português, eu estou usando sílabas, mas às vezes a pessoa não vai entender, porque é uma organização diferente de palavras. Se eu uso a maneira de hoje em dia de se praticar o português, essa pessoa vai entender. Uhum. Então são organizações diferentes. O mesmo acontece com a música. A música, ela basicamente, essa música ocidental, né, ela segue uma organização, a maneira como os sons são organizados, são agrupados. Isso basicamente passa pelos modos eclesiásticos, que é onde esses sons são agrupados na Idade Média, no Renascimento. No Barroco chega o tonalismo, que é a música tonal, que é aquele negócio, né, você deve saber. Ah, tal música está em Fá maior, tal música está em Dó menor, né? Então você tem a tonalidade maior e menor. Isso é uma coisa que vem no Barroco e que se estende no classicismo, encontra o auge. Por quê? Porque é o formal. O classicismo ele priva pelo formal. Uhum. Então o auge do sistema tonal vai ser no classicismo. Aí vem no romantismo, esse sistema ele é expandido. Busca se expandir esse sistema e ele tem uma ruptura no modernismo. Então tem todas essas organizações que vão se transformando, né? E isso que eu digo são as práticas musicais que são entendidas de alguma forma e que são agrupadas nesses períodos. Por exemplo, o Bach, Johann Sebastian Bach, grande compositor. Na época dele, geralmente o compositor ou ele escrevia sua música para a igreja, que ele estava empregado de uma corte, ou de uma igreja, ou para uma corte. Então ele tinha essas duas formas de trabalhar sua música. No romantismo, principalmente a partir de Beethoven, a música já atinge a esfera pública. O público, a burguesia ascendente, ela pode pagar, tem essa oportunidade de pagar para assistir um concerto. Uma coisa que não era tão comum, de repente, no classicismo, no barroco. Então aí o artista, né, o compositor, ele já pensa na música dele para atender essa demanda nova, esse novo público. Não precisa passar pelo julgo da igreja, pelo julgo da corte. Ela vai chegar no público. Uhum. E o público vai ser o termômetro dessa música. Então as coisas vão mudando, né? Vou dar só mais um exemplo aqui com relação a essa questão espacial. Tem um canto gregoriano, que é o Dies Irae. Essa melodia gregoriana, ela provavelmente é do século XII. E no século XVI, um compositor renascentista espanhol, Cristóbal de Morales, usou essa melodia numa missa de mortos. Missa de mortos, compôs 1500 e alguma coisa. O que ele tinha nas mãos para ele compor nessa época? Era uma música que era estritamente vocal, dentro de uma igreja, que você não tinha muitos contrastes. O que são os contrastes? Eu chego para você e falo assim: Oi, Rony, como vai? Quer dizer, eu fui no Oi, Rony, eu falei forte. Como vai? Eu falei piano. Então aqui eu coloquei um contraste de dinâmica. Uhum. Não tinha muito esses contrastes. Um outro contraste que não tinha muito
Rony, eu tô muito satisfeito das pessoas estarem nos assistindo. Quer dizer, eu corri um pouquinho com o andamento da minha fala e eu diminuí um pouco. Isso a gente chama... dinâmica. Isso chama de agógica. Diagógica? Agógica. É um stick puxa no andamento da música. Então isso são práticas que não eram tão exploradas no universo do Cristóbal de Moraes. Então ele compõe a música para aquele tipo de ocasião, de ferramentas que ele tinha na época. Uma música vocal. Ele não tinha conhecimento de uma orquestra, não existia um agrupamento instrumental estabelecido, chamado orquestra, como tem hoje. Aí o Berlioz vai em 1830, ou seja, quase 300 anos depois, e usa esse mesmo tema do Dies Irae numa sinfonia dele chamada Sinfonia Fantástica. Essa Sinfonia Fantástica, a música, ela é composta extrapolando o sentido musical. Sinfonia Fantástica, ela é conhecida como o episódio da vida de um artista. Ele narra musicalmente a vida de um artista, no caso é ele mesmo. E no final, no último movimento, são 5 movimentos, no Sabá das Bruxas, ele usa esse Dies Irae. Então a gente já entende, tá uma música fora de ambiente sacro. Ele já usa dinâmica, ele escreve para a orquestra, uma ferramenta que o Moraes não tinha. Ele usa comentários da orquestra, por exemplo, pam, 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 pam. Esse é o tema do Dies Irae. Aí enquanto toca isso, os outros instrumentos da orquestra fazem titá, 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 tatá. Quer dizer, fazem comentários musicais. Que de repente é uma ferramenta que o Cristóbal de Moraes não tinha. Então o acesso a conhecimento de tipos de composição, eles vão se transformando com o tempo. Alguns se perdem, outros se transformam, outros são acrescentados. Então isso que torna esse caminhar aí dentro da história da música um caminhar bem interessante na questão exatamente de você ter o acesso a essas ferramentas, né? E isso é mostrado no curso, né? As aulas, inclusive as aulas, elas são absolutamente expositivas. Eu exponho o conteúdo, eu discorro sobre esse conteúdo e eu deixo os exemplos auditivos para que o aluno escute em casa, segundo as indicações que porventura eu der sobre esses exemplos, ou seja, auditivos. É um exemplo bem didático e bem completo, né? Que faz com que a gente consiga alcançar não só o conteúdo escrito, mas também de ouvir. O auditivo, né? Exatamente. O auditivo eu separo em 2 formas, Rony, nesse curso. A primeira delas, eu deixo uma sugestão de peças mesmo. Uma sugestão por escrito. Então, por exemplo, no romantismo, eu deixo lá obras para... Tem a exposição toda, discorro sobre a aula, o conteúdo, etc, etc. No final da aula tem ali sugestões de audição, música para orquestra. Seria um exercício para ouvir o que a gente aprendeu na exatamente, escrita, na teoria. Exatamente. Eu adorei, eu acho que eu vou fazer esse curso amanhã. Acho, não, tenho certeza. Porque eu gosto de música clássica, mas eu não sou uma pessoa muito voltada para a área da música, eu sou uma pessoa voltada mais para a área da arte. Mas eu sei que as duas caminham super bem, apesar de eu ter convicto comigo, a minha opinião, tá? Não sei se é a sua, mas a minha opinião é que a música é a arte, para mim, mais completa. Que ela me pega em todos os sentidos. Né? Cada um tem uma experiência, eu tenho uma catarse, eu tenho, né, um envolvimento. Mas a música ela tem essa completude que às vezes a Belas Artes ou as artes plásticas não tem. Mas e outras artes também. Mas a música seria algo que pega a gente em todos os sentidos. Eu consigo sentir um cheiro, eu consigo sentir um gosto, eu consigo ter memórias, lembranças do passado, do presente, até mesmo do futuro. Ou seja, a música tem essa questão de ser completa, né? Eu completo isso que você falou, concordando, em partes, né? Porque eu acho que cada pessoa reage de uma forma com a manifestação artística, mas o que me fascina na música e que complementa isso que você falou é que ela é uma arte que, para existir, ela tem que ser criada, ela tem que ser executada. A partitura, o papel musical, ele não tem som absolutamente nenhum. A música, para ela acontecer, para ela ter vida, para ela vir à vida, ela precisa ser executada. E ao mesmo tempo, Rony, você já parou para pensar uma coisa? Nós somos pessoas diferentes de um minuto para o outro. Nosso batimento cardíaco é diferente, nossas emoções são diferentes. Se eu pego aqui no Ideia, por exemplo, 40 pessoas assistindo eu tocando determinada música, eu te garanto que provavelmente vão ter 40 impressões diferentes pessoais, né? E, volto a dizer,
Se eu tocar essa mesma música daqui 1 hora, se abrir uma outra resta, daqui 1 hora eu fazer a mesma apresentação para 40 pessoas diferentes, eu vou estar diferente. E as outras 40 pessoas também vão assimilar essa música de uma forma diferente. Então a música ela tem isso de ser uma arte viva, né? Ela lida com essa vivacidade nossa, com os estados de alma. E é uma das coisas até que eu comento no livro, né? Um dos capítulos do livro é exatamente músicas que despertam algumas sensações. Porque a arte, ela tem sim um papel fundamental de questionar, de escandalizar, de fazer pensar muito. A arte ela tem esse papel, mas ela tem o papel de mexer com o sentimento, despertar emoções. Então até um dos capítulos do livro, e esse é uma atitude, uma função nobre da arte, né? E a música é muito brindada com isso, né? E um dos capítulos do livro é exatamente esse. Eu dou uma sugestão de audições, músicas que de repente trazem uma nostalgia, músicas que trazem um júbilo. Então tem isso um pouco ali no livro, né? E é exatamente complementando isso um pouco que você falou. E só completando, que eu falei que são duas formas, né, que eu deixo como sugestões de audição para o aluno que fizer o curso, tem um que é mais efetivo ainda. Eu disse que são 6 períodos, né, da história da música. Sim. Medieval, Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo, século XX e XXI. A partir do segundo, que é o Renascimento, em determinado momento da aula, eu proponho um exercício de exemplos comparativos. Então, por exemplo, na aula sobre o classicismo, um grande expoente do período clássico na música é Mozart. Chega no momento que eu vou propor que o aluno entenda diferenças auditivas da prática musical de um Mozart para o período anterior, que foi o Barroco. Então, por exemplo, eu proponho ali a sonata K545 do Mozart. Aí eu falo, aqui vocês ouvindo essa sonata, vocês vão perceber tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso que a gente estudou aqui no classicismo. Vocês ouvindo uma sonata também de Johann Sebastian Bach, que é um compositor barroco, vocês já vão ouvir tal coisa, tal coisa, tal coisa, que eram características desse período. Então tem esses exemplos auditivos que eu deixo. Eu até comento ali no curso, até de uma forma bem enfática, que é até um pouco injusto fazer esse tipo de comparação, né? Porque o Bach não tinha o acesso a ferramentas que o Mozart tinha e assim por diante. Um compositor renascentista não tinha acesso a ferramentas que o compositor barroco tinha, etc. Mas é apenas uma ilustração para que o aluno ele saiba onde ele está pisando, né? Aqui eu estou pisando em território clássico, aqui eu estou num território romântico. Né? Eu deixo, por exemplo, do exemplo comparativo do romantismo, uma peça do começo do romantismo, do Weber, Fantasiestücke para piano e orquestra, e propõe a comparação com um concerto para violoncelo do Boccherini, que é um compositor clássico. Ali o aluno ele vai ouvir essas duas músicas, ele vai entender. Isso é um romantismo, isso é um classicismo. Obviamente, né, estudando aqueles conteúdos. E me conta uma coisa, comenta essa frase. A música clássica é chata porque eu não tenho conhecimento de fato? E como solucionar esse problema? Te peguei, né? Nossa, Rony, eu sou assim, muito contra essa frase. Porque essa frase ela perdura pela internet, ela perdura pela sociedade, ela passa pela geração atual, ela passou pelas gerações passadas. E como que eu faço esse exercício através da história da música clássica para eu admirar ainda mais a história da música clássica e também indo a concertos? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou leigo, né? No caso, na música clássica, ocidental. Mas eu gosto de ir a concertos. Mas, de repente, eu possa perder muito, né, dessa música, mesmo ouvindo, por falta de conhecimento, de fato, né, daquele compositor, daquela orquestra ou daquele concerto que está sendo exposto. Tá, eu vou falar algumas coisas sobre essa pergunta que ela é bem complexa, né? Primeira coisa, vamos nos despir desse preconceito de que a música clássica é chata, porque ela não é chata. Eu costumo dizer que existe música boa e música ruim. Assim como tem música clássica ruim. Assim como tem música que não é clássica, que é boa. Claro, óbvio, existe esse tipo de coisa. Então, para mim, no meu conceito, existe música boa e música ruim. E mesmo isso é relativo. O que é ruim para mim pode ser bom para você. Sim, sim. Então, acho que, de repente, tirar esse rótulo de que é chata
e ouvir. Escuta. Vê se gosta. De repente, tá, gostei um pouquinho, tal. Então, procura entender um pouquinho, ver. Vou dar um exemplo, tocando. Ótimo. Aqui a Barroco. gente faz ao vivo. O barroco. É o melhor. Eu vou falar aqui pessoalmente, né? O período que eu mais gosto é o barroco, que eu mais identifico. Eu pessoalmente, particularmente. O barroco, ele quer criar uma ilusão. É o período do ornamento, né? Você vê, por exemplo, uma porta de uma igreja barroca, né? Você tem ali um marco, você tem ornamentos saindo desse marco aí, então é a época da grandiosidade, dos exageros e tal. E na música usa muito o figuralismo, simbolismo, né? E aí eu vou pegar um gancho em outra coisa que eu falo, que é no livro, tem um dos capítulos que é o Guia Turístico Musical. Você já viu, né? Minha mãe me chamou atenção para isso. Às vezes você viaja a um lugar e você passa em frente a um monumento várias vezes, você vê aquele monumento, obviamente. Uhum. Mas você vê. Né? Você não entende. Você vai e volta, e tá um monumento ali na frente. Depois que alguém explica, ó, essa estátua, ele tá olhando pro céu por causa disso, a mão tá assim por causa disso, você vai ver aquele monumento de uma outra forma. Uhum. Então isso é o capítulo que eu falo no livro, o Guia Turístico Musical. Se você ouve a música entendendo a música, você vai ouvi-la de outra forma. Então isso no barroco. Vamos pensar aqui comigo. Eu vou pedir licença para o Vivaldi, que foi um grande compositor italiano do barroco, mas eu vou dar a minha leitura sobre o Vivaldi. Eu acredito que todo mundo conhece isso aqui, né? Que é o tema da primavera das 4 estações. Tá? Isso, acho que todo mundo conhece essa música. Ouviu, né? Uhum. Agora eu vou falar uma coisa com você, Rony. E com quem está nos assistindo. Vamos pensar na primavera no hemisfério norte. Primavera vem depois de qual estação? Inverno. Inverno no hemisfério norte ele é adverso. Ele cria diversidade. As pessoas não enxergam o céu, não vê o azul do céu. Às vezes passam privação de alimento. Então você vai ter uma primavera, que é uma época de plantio, de colheita, de saudação, do céu se abrindo. Então esse tema aqui, o que ele pode dizer? Uma saudação à primavera. Uma esperança. Um tempo de esperança. Então, por exemplo, se o Vivaldi, ele faz esse ritmo. O que esse ritmo traz? Ele traz alegria ou ele traz tristeza? Alegria. Ele traz alegria. Ele escolhe uma tonalidade que é a tonalidade maior. Na música, em geral, ali no barroco tem a convenção do sistema tonal, né? Tonalidade maior, tonalidade menor. Isso que eu estava falando, a música está em Fá maior, outra tem Dó menor. Geralmente ela era associada maior a alegria, menor a tristeza. Ele escolhe a tonalidade maior. Então ele já tem um ritmo alegre, ele tem uma tonalidade menor. Essa música, por exemplo, na tonalidade menor, vê se ela traz esperança e alegria. Ela me traz uma melancolia. Uma melancolia. Toquei as mesmas notas, quer dizer, a mesma configuração de nota. Sim. Em tonalidades diferentes. Toquei em tom menor. Agora, se eu toco ela em tom maior, já abre, né? É como se fosse um sol saindo atrás das nuvens. Expande, né? Então isso é um figuralismo, isso é um simbolismo que é usado no barroco. Você tem também, por exemplo, um quadro de Caravaggio. O que você percebe num quadro de Caravaggio? O fundo preto, escuro, e a figura central ali, geralmente querendo emocionar, né? Dramático, clara, né? Com luz. E com luz, né? Isso é um quê? É um contraste do barroco. Claro, escuro. Se eu mostro isso aqui pra você, ó.
tô forte, piano, claro, escuro, barroco, contrastes, sacro, profano, claro, escuro, forte, piano. Então isso, você ouvindo isso na música, eu acredito que você vai ouvir ela de uma forma diferente, você tendo esses conhecimentos, né? E o curso, ele exatamente isso. Igual eu falei antes, eu apresento ali, né, o conteúdo, e o curso é assim, para aquele aluno que quer ouvir em casa. Porque o curso ele é complementado, é um curso de música. Uhum. Música é audição. Uhum. O aluno ele precisa ouvir as músicas em casa. Mas, por exemplo, eu queria só dar um recado, porque se alguém tiver alguma pergunta, manda para mim aqui no chat, que eu passo para o professor Alexandre, por favor. E também a gente vai fazer um sorteio desse livro. Então, vocês prestem atenção no conteúdo que o professor está explanando, que nós vamos fazer uma pergunta especial para vocês, tá? Quem responder primeiro leva o livro. Então, já fica aí bem atentos. Eu só queria entender o seguinte, aí eu sou uma pessoa que tem um conhecimento meso, né, a respeito da história da música clássica. Eu frequento filarmônica, eu gosto muito de ir aos concertos, seja aqui em Belo Horizonte ou em outras cidades. O que eu posso aprender, então, algo mais consistente, no caso do seu conteúdo? Uhum. Eu acredito que o curso, Rony, ele lança diretrizes para o aluno. É um curso, vamos dizer assim, uma introdução a tópicos de história da música. Uhum. Ele lança diretrizes de conteúdo. Eu não tenho ali nesse curso um tempo de aprofundar, porque é exatamente isso. Eu quero. A minha intenção com esse curso é despertar o interesse no aluno. Uhum. Eu quero que o aluno crie gosto de ouvir a música clássica e vá ouvir a música clássica. Até porque a gente sabe que se aprofundar demais, eu É não um consigo pouco nem complexo. compreender muito. Seria muito exaustivo para o aluno, e eu acho que, por exemplo, é um período tão amplo, né? A gente pega, por exemplo, o canto gregoriano, ele é atribuído ao Papa Gregório I por volta do ano 600. Só a Idade Média, o Barroco ele começa em 1650, né? Uhum. Então são 1000 anos só de Idade Média e Renascimento. Épocas que a gente não tem tanto acesso a informações, né? Porque a imprensa, né, vem em 1500. A imprensa musical, ela vem em 1500 com Petrucci em Veneza. O sistema tonal, ele vem ali nesse século 17. Então você tem informações que são muito específicas. Sim. Então, o que eu pretendo com o curso? Despertar o gosto do aluno através de linhas gerais, e se um aluno se identificar mais com tal período ou tais períodos, ele tem como aprofundar. Eu deixo como material complementar também, em arquivo, né, uma lista muito grande de bibliografia, de referência, bibliografia excelente. Uhum. Se eu não me engano, todas em português. Tem um livro ali em espanhol. Eu deixo uma lista de intérpretes. Isso é muito importante. Por quê? Você vira pra mim, uma vez você falou pra mim que gosta de Chopin. Eu amo Chopin. Aí você vira pra mim, Alexandre, eu quero ouvir Chopin. Quem que eu procuro, de repente, no YouTube tocando Chopin? Uhum. Esse cara aqui toca legal? Falou, Rony, procura tal pianista. Esse pianista vai ser bom. Então ali eu dou uma lista de intérpretes, violinistas, pianistas, flautistas, orquestras, pessoal de música antiga, de música barroca. Então a pessoa ela vai ter um ponto de partida, vamos dizer assim. Sim. E eu deixo também um negócio legal ali, que eu não coloquei no livro, inclusive, que é uma lista de filmes. Tem tanto filme que fala de música, né? Eu vi que agora, recentemente, vocês fizeram Todas as Manhãs do Mundo. Aquele filme é fantástico. A trilha sonora Aquilo é é fantástico. Aquilo é do barroco francês, é uma coisa absolutamente encantadora. A gente tem O Segredo de Beethoven, Amadeus, A Casa das Três Meninas. Então tem assim grandes filmes falando sobre música que eu deixo também ali em anexo. E eu deixo em anexo também algumas curiosidades que eu não mencionei ali no curso. Exatamente para a pessoa ter de repente um interesse de procurar ali. Que bacana isso aqui, né? E, enfim. Então, assim, ele é eu resumiria ele como um ponto de partida para você se apaixonar pela música clássica. E ali eu deixo, obviamente, a sugestão de audição, os exemplos comparativos. Legal. E falando sobre Chopin, tem alguma curiosidade que você coloca no curso sobre Chopin? Tem. O Chopin, ele era polonês, ele amava a Polônia,
E ele vai para a França, e ele tem um romance com a George Sand, que era uma escritora, e quando ele morre, ele pede que retira o coração dele e manda para Varsóvia. E esse coração dele encontra-se numa igreja lá em Varsóvia, conservado em conhaque, esse coração do Chopin. Ele diz a lenda que ele levava um pedacinho de terra ali da Polônia, né? Diz a lenda. Essas lendas são maravilhosas, Rony. Essas lendas, não importa se é verdade, se é mentira, mas elas fazem a gente sonhar. Aguça a nossa curiosidade. Exatamente. Tem várias lendas ali que eu conto ali no curso. E que são, porque eu acho assim que a música, ela não é uma... A arte não é uma ciência exata, né? Uhum. Você tem, claro, os tópicos, você tem as características, os estudiosos que debruçam para agrupar essas características, enfim, mas você tem que ter o fantasioso, né? Você tem que ter o sonhador, é arte. Então tem muita historinha que a gente adoraria que fosse verdade. Por exemplo, teve um compositor, Giovanni Pierluigi da Palestrina, do Renascimento. E ele trabalhava ali na São Pedro de Roma, e uma época em que a igreja estava revendo, né? A época da Contra-Reforma, que teve a Reforma Luterana, e ela estava revendo muito a questão da música, o serviço da música na igreja. Uhum. Aí tem a lenda, tem uma historinha, que por ser o Palestrina, poderia até ser verdade, mas é aquelas lendas que a gente adoraria que fosse verdade, né? Que aí ele compõe uma música atendendo o que a igreja queria, mas sem abrir mão da qualidade ali, que no caso era polifonia, né? Eu explico esses conceitos, polifonia, monofonia, eu explico isso tudo lá no curso. Então tem essa lenda, por exemplo, aí ele compõe uma missa, que chama Missa Papa Marcelli, em que ele salva a polifonia dentro da igreja católica. Então é uma lenda, mas são essas historinhas que, igual a essas, tem outras que eu conto ali no curso, que são bem interessantes, assim, e ajudam a ilustrar, né, o processo. Você falou sobre a igreja. Qual a contribuição, assim, para a história da música clássica que a igreja exerceu? O Rony, o papel, né, fundamental o papel da igreja, porque até haver o primeiro ponto, foi excelente essa pergunta sua. Primeiro ponto, como que as pessoas copiavam música? Não tinha imprensa. Não tinha imprensa, eram os monges copistas. Então, o conhecimento que tem da arte musical, ela basicamente está nos mosteiros até a imprensa. Basicamente, lógico que havia a música fora dos mosteiros, é claro. Havia os trovadores, mas ela foi uma mantenedora da cultura musical durante muito tempo. Uhum. Então, assim, embora a música, eu vou perguntar para você, a partir de quando que o ser humano faz música? Desde que o ser humano é ser humano, né? No começo, louvando o sagrado, imitando a natureza, eu até brinco, né, embalando neném, o ser humano sempre fez música. Uhum. E nós temos acesso a iconografias, por isso que o curso até chama a história da música clássica ocidental, porque é essa música exatamente que vem ali na Europa, que nasce praticamente no canto gregoriano, né? Mas ali o homem ele sempre fez música. Nós temos relatos bíblicos, né, de Salmos de Davi, cerca de 1000 a.C. Nós temos estandarte de Ur, se eu não me engano, cerca de 2500 a.C. Então tem as iconografias. Harpas, né? Isso, exatamente. Então tem as iconografias. Não tem como que essa música soava exatamente. Uhum. Então, ali a partir do momento que é atribuído ao Papa Gregório a unificação do canto gregoriano, ele unifica esse cantar de várias regiões do antigo Império Romano, né, e ali começa a se praticar dentro da Igreja Católica. Os monges copistas copiam nos códices e guardam nos mosteiros. Então isso é um material que tanto é que os primeiros compositores da história da música, Leonan, Perrotin, próprio Guido d'Arezzo, que é atribuído a ele a somização, né, o nome das notas, etc., o Guillaume de Machaut, Philippe de Vitry, esses primeiros grandes compositores, eles eram padres, eles eram monges. Então era uma música ali praticada ali. E é interessante, né, que a música popular ela existe, a música fora da igreja sempre existiu, os trovadores, por exemplo. Eu acho que todo mundo lembra daquele Carmina Burana, do Karl Orff. É uma música, se eu não me engano, 1937, eu não vou lembrar o ano exato agora. Ele faz sobre poemas medievais. Esses poemas estavam guardados no mosteiro na Alemanha. Que legal, fantástico. Então assim, é um acervo riquíssimo para a cultura. Então, respondendo a sua pergunta, a igreja ela exerce
um papel fundamental Uhum. na produção musical. Até que vem alguns questionamentos, né? Vem o grande questionamento de Martinho Lutero, que muda ali um pouco a maneira de se, né, talvez de se pensar sobre a função da música. E aí depois com a imprensa, né, vem os madrigais, eles surgem com muita força e são muito difundidos através da imprensa musical, mas ela exerceu uma grande influência, né? A música, na verdade, a música secular, que é a música praticada fora da igreja, ela demora a passar a importância assim à música sacra, né? Isso vai acontecer ali praticamente no final do Barroco e do Classicismo. E a do romantismo? As emoções são o extremo, não é isso? A música como confidência. Você tem algum exemplo? Tem. O romantismo é aquele momento, porque música sempre exprimiu emoções. Uhum. Desde o canto gregoriano, sempre exprimiu emoções. Só que no romantismo, isso é exagerado, né? A função é emocionar. Então, o compositor, ele quer fazer uma confidência. A música dele é uma confidência. Então, é uma música extremamente pessoal. Nós já estamos no momento em que o artista sabe o valor da arte, que a arte vai ficar para a posteridade. Por exemplo, o Johannes Brahms, que foi um grande compositor, ele rasga muito a música dele, que ele não considerava boa para ficar para a posteridade, ele rasga. Então já tem essa preocupação, esse entendimento que a música vai ficar. Eles anotam mais nas partituras para que quando eles morrerem, as futuras gerações tocar do jeito que eles querem, né? Que já tem essa preocupação maior. Uhum. Então essa confidência, ela é exagerada nesse sentido. A música, igual eu falei antes, né? Ela sai de repente de praticamente só ter que passar pelo crivo ali da igreja ou da corte. Ela já vai atingir uma esfera pública. As pessoas, a nova burguesia, a ascensão da burguesia, já quer consumir música, quer levar música em casa. São os salões, são as mocinhas que tocam piano, são os virtuosos que aparecem. Liszt, na época de Liszt, teve um poeta que inventou o termo listomania, igual o bitomania. Então as pessoas desmaiavam em concertos do Liszt, né? Então tinha todo esse quê do artista, da arte. Então o romantismo é esse momento. E essa mudança, né, da sociedade, da expressão, ela teve uma contribuição, por exemplo, por novos timbres, que é o atonalismo, né? Sim, Isso se deve também a essa mudança de comportamento, já que nessa época a burguesia já se acende mais na sociedade, também até na parte, né, da cultura, né, enfim. Essa questão do atonalismo e novos timbres já é uma particularidade mais do século XX. A partir do momento que a história está caminhando, a gente tem um conceito que se chama cromatismo, que é muito explorado. O que o cromatismo faz? Eu costumo comparar o sistema tonal, que eu falei, né? O sistema tonal é o que rege grande parte da música. Ele começa ali no Barroco e ele tem o auge no Classicismo. Eu costumo comparar com o sistema solar. É como se a música em Dó maior, o Dó fosse o Sol. Então você tem planetas próximos desse Sol que vão pegar muita irradiação desse Sol. O que são esses planetas? Por exemplo, no Dó maior, você tem o Fá maior e o Sol maior, que vão pegar muita... Então a música ela gira um pouco em torno daquilo. O cromatismo, ele começa a levar o brilho do Sol, através das modulações, para os planetas que estão mais longe. E aí vem um momento que vem a ruptura desse Sol. Não existe mais Sol. O que eu quero dizer com esse sistema tonal? O sistema tonal ele delega forças às tonalidades. No atonalismo, há tonalismo, sem tonalidade. Então não tem mais força. Você não tem um sistema tonal que tem força. Todos os tons têm a mesma força. Isso muito pelo cromatismo. Eu dou até um exemplo no curso tocando um trecho do Liebestod, do Richard Wagner, que explora muito o cromatismo. O cromatismo wagneriano contribuiu muito para isso. Você pode tocar um pouquinho? Ih, não vou lembrar. Não? Ele é bem complicado, assim, de nota, né? Muita nota cromatismo. O que é o cromatismo? Me conta. Eu tenho aqui uma escala maior, ó. Essa é a escala maior. O cromatismo é isso aqui, ó. Tá vendo? Tons muito próximos, né? Notas, sons muito próximos. Então isso eu vou criando uma tensão, ó. O Wagner, por exemplo, tem um trecho que é mais ou menos isso aqui.
Então vai criando uma tensão e vai tirando o centro da tonalidade. Aí vem a ruptura disso, que é o atonalismo, que já vem com a escola de Schoenberg, no século XX, né, nos anos 1900. Mas aí, Rony, o que está acontecendo no começo do século XX? Guerras. Você tem Freud, eu até cito o ano de 1900, a primeira década dos anos 1900, Freud, Kandinsky, Schoenberg e Einstein, teoria da relatividade. Então você já tem um momento turbulento, você já tem uma turbulência. Né, eu cito até uma das coisas que eu achei bem interessante de ter citado isso, que para mim também é uma grande revolução na história da música em geral, não só da música clássica, que é um fenômeno do século XX, que é a cultura de massas, né? Você já tem o fonograma, você grava, e aí você já tem essa cultura de massas, a acessibilidade à arte, à música, e que hoje se expandiu de uma forma, né, muito, muito grande, né? Mas então é esse caminhar aí dessa história da música. E os novos timbres, o que seriam esses novos timbres, né? A música durante muito tempo ela foi vocal. Ela foi basicamente vocal. Até o final do Renascimento, os instrumentos eles aparecem timidamente dentro da música clássica ocidental. A partir do Barroco, os instrumentos começam a ter mais voz, imitando a voz. Qual que é o instrumento que imita a voz? O violino. Então ali forma-se grupos de cordas, forma-se a orquestra. Com o tempo, classicismo. Classicismo, o que eu falei no começo? É o formal, é o racional. Então é onde você estabelece a orquestra, é onde você estabelece gêneros de composição. O que é um concerto, o que é uma sinfonia, o que é uma sonata. Isso é um fenômeno do classicismo. Isso tudo você explica, né? Isso eu explico. Isso é estabelecido no classicismo. E a orquestra ela vai se expandindo. Ela vai se expandindo. Chega no romantismo, a orquestra padrão do classicismo, que é basicamente ali as cordas, mais as madeiras, que são as flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, trompetes e tímpano. Isso é uma orquestra clássica básica, né? No romantismo, vai se expandindo. Entram instrumentos de percussão, entram outros instrumentos de sopro, tipo flautinho, contrafagote, o corno inglês. Então vai se expandindo a orquestra. E no século XX, principalmente com os instrumentos de percussão, se expande mais ainda. E outra coisa, busca novos timbres. Por exemplo, determinada peça, eu vou tocar e tem isso aqui, ó. O que eu tô fazendo? Efeitos na flauta. Explorando novos timbres. Eu lembro até que teve um concerto aqui na Ideia, já tem um tempo, uns 3 ou 4 anos, que eram 4 mãos ou 6, se não me engano, e tinha uma pessoa que ela ficava por conta de pegar o prego e ir ali nas teclas, nas cordas cordas do piano. E dava um efeito assim maravilhoso. Seria essa intervenção, né? Exatamente. No instrumento. Exatamente. Que você fez só que com a língua, né? Eu fiz aqui no caso usando a flauta, né? Todo instrumento ele tem a gente chama de técnicas expandidas, né? Aí o piano tem um piano preparado, de repente coloca um pedaço de lata nas cordas, aí o martelo bate ali na lata e produz outro som. Tem uma peça interessantíssima do John Cage. John Cage é um personagem muito importante desse século XX, que ele vem questionar. Ele vem questionar a música, ele vem questionar o som, ele vem quebrar os paradigmas. E ele tem um envolvimento muito grande com o silêncio, e ele procura saber se existe o silêncio. Então ele entra num laboratório, numa câmara anecoica, que não tem som absolutamente nenhum, e ele fica parado ali, ele sai intrigado daquela câmara, porque ele ouve um som agudo e um som grave. E o técnico fala que o som agudo, se eu não me engano, é o sistema nervoso, e o som grave é o sangue percorrendo. Mentira. Então não existe, aí ele chega à conclusão que não existe silêncio. E aí o John Cage, ele tem 2 obras simbólicas dele, 4 minutos e 33 segundos. Sim. Né? Que ele quer chamar atenção no 4 minutos e 33 segundos? O silêncio. São 4 minutos e 33 segundos que o pianista fica em silêncio. Eu já vi essa performance. Você já vê. Então ele quer captar o som do teatro. E tem uma peça dele, que eu até cito no curso também, que ele usa 12 rádios. E as pessoas sintonizando o rádio.
em momentos diferentes e tal. Então, assim, ele vem... o que é arte? O que é música? O que é ruído? O que é som? É o questionamento, É o né? questionamento. E esse questionamento, Rony, no meu entendimento, ele é possível por quê? Porque tem uma história. Sim. Tem uma história. Organizações de sons diferentes. Uhum. É uma maneira de organizar o som diferente. É. O silêncio, ele é uma organização sonora. E eu quero dar um recado para vocês agora, que é bem especial, aproveitando esse momento de silêncio no estúdio, e dizer que a gente está com uma promoção somente hoje, válida para os 10 primeiras pessoas que se inscreverem no curso, que é especial de História da Música Clássica Ocidental. Vocês estão vendo aqui comigo quão grande é o curso e quanto conhecimento nós poderemos absorver através da música clássica ocidental, quanto o professor Alexandre ele teve esse cuidado de entregar o melhor aí para nós, de enxugar. Talvez nós teríamos que estudar muitos anos para poder entender a música clássica, mas a gente fez algo que fosse enxuto, algo que fosse fácil de ser absorvido, algo que fosse compreensível, né? De uma forma gostosa, de uma forma que vai aumentar a nossa cultura, o nosso conhecimento, os nossos saberes, que vai nos dar assim uma amplitude na hora de conversar com as pessoas, de às vezes também entender a música quando nós vamos a um concerto, enfim. Esse curso eu deixei para vocês no link da descrição, mas antes eu te peço que você curta essa live, porque para que outras pessoas possam também absorver esse conhecimento que nós estamos tendo aqui hoje. E na descrição desse vídeo eu deixei o link para vocês, que esse link vai já direto na nossa página para você adquirir o nosso curso, dizendo que você pode adquirir o curso e as 10 primeiras pessoas que adquirirem o curso hoje ganha o livro, vai direto na sua casa, do professor Alexandre Braga, e vai chegar por dentro da música clássica, apreciações, conceitos e curiosidades. Ou seja, é um pacote completo. Além do curso audiovisual, com a bibliografia, com as sugestões, com os compositores e tudo, ainda tem o complemento desse curso, que é esse livro maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma experiência e um despertar de curiosidades e de coisas novas que ainda você não conhece. Então, eu peço que vocês vão lá, dê uma olhada. Qualquer dúvida, se o link não estiver disponível aqui embaixo, eu já coloquei, mas qualquer coisa que acontecer, eu vou colocar aqui para vocês. Pode entrar direto no www.ideacultura.com.br, que já vai estar de início. E o preço também especial, além de que você pode parcelar, se você quiser, até de 12 vezes aí, com toda a tranquilidade, de um material que vai disponível para você durante 3 anos. Ou seja, tem muita coisa para você aprender, tem muita coisa para você brincar e tem sons novos de grandes compositores que você nunca ouviu e que você pode apreciar. Não é isso, professor? Exatamente. E eu queria que você deixasse mais, né, para o pessoal que está nos assistindo, algo que você ainda não falou a respeito do seu livro. Do livro, sim. O livro, são textos, né? Eu vou contar um pouquinho a historinha desse livro, né? Eu sempre... Rony, qual que é a minha intenção aqui, né? Igual eu falei no começo, eu busco que as pessoas se apaixonem pela música clássica da mesma forma como eu apaixonei. Então, eu acho que isso, seja escrevendo as colunas no blog do Madeira que escrevo, seja eu tocando minha flauta, seja eu escrevendo livro, seja agora com o curso, são canais para que isso, enfim, chegue às pessoas. E isso é perceptível do jeito que você fala, a forma como você expõe, a forma como você ensina, até como você toca. A gente consegue perceber essa atmosfera dessa sua missão ou dessa sua vontade de que a música seja compreensível para as pessoas, né? Obrigado, Rony. Então, assim, eu sempre quis escrever alguns textos, externar alguma coisa que eu pensava sobre música e tal. E no começo da pandemia, eu comecei a intensificar muito meus estudos sobre história da música, que eu sempre gostei muito. E eu fui acolhido pelo jornalista lá em Varginha, o Marcos Madeira, que tem um blog lá, que é um blog muito acessado lá pelo pessoal do sul de Minas. E eu comecei a escrever sobre música clássica. E eu pensei, gente, isso aqui pode sair um livro.
e saiu o livro. Então são textos que você pode ler, se eu não me engano são 23 textos, que você pode ler de uma forma aleatória, ele não tem uma sequência, aliás o livro não busca ter uma sequência. Eu apenas dividi em 3 partes, como se fossem 3 movimentos de uma obra, que são conversando sobre conceitos, que é a parte central, onde eu explico alguns conceitos, né? O que é um arranjo, o que é uma textura. Você vê, você tá com um blazer, uma camisa escura, eu tô com um pullover escuro, uma camisa listrada, nós estamos com texturas diferentes. Isso acontece na música. A gente tem texturas de composições diferentes. Os pensamentos sonoros, que são as minhas impressões sobre algumas coisas. Então tem um capítulo que eu gosto muito, que é a música relacionada a outras artes. E o começo, que é um convite à música mesmo, onde eu faço exatamente esse convite, né? Eu convido as pessoas É onde eu falo sobre o guia turístico, é onde eu falo exatamente esse lance de você, em momentos diferentes, ouvir a música de uma forma diferente, ser tocado de uma forma diferente. Tem um capítulo bacana sobre as 4 estações, inclusive tem a tradução do... Você sabia que tem um soneto das 4 estações, que é atribuído inclusive ao Vivaldi? Não sabia disso. Ele escreve, é atribuído a ele, né? Tem um soneto que descreve a música que você está ouvindo, que descreve ali as 4 estações. Aqui está o cachorro dormindo. Aqui está a caça, nós estamos saindo para caçar. E você ouve musicalmente aquilo. Então tem essa tradução aí também. Então, assim, foi uma realização ter escrito esse livro e agora também ter, enfim, disponibilizado esse curso, né? É uma forma realmente das pessoas terem esse acesso à música clássica. Eu quero fazer o sorteio do livro agora e a pergunta vai ao seguinte: como que funciona? Eu vou fazer uma pergunta, quem me responder primeiro no chat, leva o livro, beleza? E a pergunta é o seguinte, eu acho que essa é bem fácil, e o professor Alexandre vai nos responder. Qual o período da história da música clássica que Vivaldi representou? Vamos lá? 1, 2, 3, valendo. Quem me responder primeiro? Vou esperar aqui. Tem alguma pergunta de alguém? Tem uma pergunta do Alessandro Sebastião. O Alê. Ele falou quais foram os mais importantes do período da música, dos períodos da música. Foram 6, né? Compositores? Os compositores mais importantes? Como se... Vou te dar um exemplo mais aberto. Seriam os popstars. Os popstars, vamos lá. Então, o período medieval enfim, não é exatamente um compositor, ele não é um compositor, mas é atribuído a ele a organização dos cantos gregorianos, foi o Papa Gregório I, e Guillaume de Machaut, né? São 2... aí o Guillaume de Machaut, obviamente, é um compositor bem importante do Ars Nova, que é ali no período medieval. O Renascimento, nós temos o Josquin des Prez, que foi um grande compositor, Palestrina, Giovanni Gabrieli, de Veneza, que teve uma importância fundamental para a história da música. Você tem o Keghen, um compositor da escola Franco-Flamenga, que foi uma escola muito importante também para o desenvolvimento da polifonia. John Dowland, na Inglaterra, né? William Byrd, da Inglaterra, Thomas Tallis também, do Renascimento inglês, Tomás Luís de Victoria, no Renascimento espanhol. E aí tem uma ponte entre o Renascimento e o Barroco, de um gênio da história da música, que é um dos maiores gênios realmente, e que não é tão conhecido pelas pessoas, que foi o Monteverdi, Cláudio Monteverdi. Ele faz essa ponte entre o Renascimento e o Barroco. E o Barroco é a época aí de Vivaldi, de Albinoni, Corelli e principalmente Bach e Handel. E o classicismo, com Haydn, Mozart, Salieri, o começo de Beethoven, porque Beethoven, assim como o Monteverdi, ele faz a ponte entre o Renascimento e o Barroco, o Beethoven faz a ponte entre o classicismo e o romantismo. Aí o romantismo nós temos Schumann, Chopin, Liszt, Paganini, Rossini, Berlioz, Tchaikovsky. Então tem uma turminha boa aí no romantismo também. E o século XX e XXI, nós temos um gênio brasileiro, Heitor Villa-Lobos. Você não falou muito dele. Não falou dele hoje, né? A gente esqueceu dele. Exatamente. Mas a gente vai falar. Vamos falar. Heitor Villa-Lobos, um gênio brasileiro. Vamos deixar pro curso. Vamos deixar pro curso. Eu posso tocar um tema dele de repente, né? Eu acho. Legal. A gente deixa ele pro final. Exatamente. Pra finalizar. Temos Stravinsky, Ravel, Debussy,
Então tem o Schoenberg, que foi muito importante também para a história da música. Então acho que basicamente esses aí. Tem um capítulo aqui o Guia Turístico. Eu coloco alguns dos principais compositores para Exemplificar, né? exemplificar cada período. Então, E lembrando que adquirir o curso hoje, vou ler os aqui 10 de acordo primeiros, com o que eu vou enviar para coloquei. você na sua casa esse livro maravilhoso, além do conteúdo audiovisual, Mas é isso mesmo toda que eu a falei. bibliografia do curso, das indicações. Tem muita coisa para nós aprendermos juntos. É bem próximo disso que eu falei mesmo. Tem mais alguma? Acho que e tem mais uma que eu queria também. Tá. Só finalizar aqui o nosso sorteio. Tá. Qual que foi o período do Vivaldi? Barroco. Barroco. Quem ganhou o livro foi a Inês Tavares Pinto Coelho. Inês, eu vou deixar aqui o meu contato, que é o contato do WhatsApp da Ideia Casa de Cultura. A Inês é daqui? A Inês. Inês, me responde se você é daqui. Queria saber de onde você é. Nós tivemos essa dúvida. Meu contato aí, o WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo, por favor, e me passar o seu endereço para eu mandar o livro para você. Depois eu quero saber a sua opinião. O que você achou do livro, tá? Teve várias outras pessoas também. Quero agradecer a participação da Marta. Um abraço para você, viu, Marta? Marta Souza. Não, Marta Souza não. Patrícia de Deus. Vivaldi falou Barroco. Patrícia, lembro demais disso, né, Patrícia? Em Veneza. Você vai lembrar do que eu tô falando de Vivaldi. E outras pessoas também participaram. O Gideon Saraiva dos Santos. O Gideon. Deixa eu te passar algumas pessoas aqui. A Eliane Pacífico Homem. A Cristina Campos. Cristina, saudade de você. Um abraço grande, viu? Ivete Lange. Larissa Dias. A Larissa. Nossa, Larissa é uma grande amiga lá de São Paulo. A Norma Thelma. A Ivete Lange. A Larissa é que me ajudou demais na capa. É mesmo? Nossa. Obrigado, Larissa, porque esse livro é especial. Não só na capa, como, nossa, ela é a super participação. Etur também, é aqui da Ideia. A Norma Thelma, o Guilherme Machala, Lucinda Macedo, Rejane Marinho, dentre outras pessoas. Abração pro Gui aí, hein? Gente, nossa, o Gui é parceirão aí. Por favor, divulguem, passe para frente essa live sobre esse curso. Peço que vocês adquiram e se deliciem nesse banquete que o professor Alexandre Braga preparou para vocês. E eu queria mais uma pergunta antes. Queria saber o seguinte. Olha, eu penso que a música ela teve uma contribuição exagerada nesse período de 2 anos para cá. E no momento de conflito, de crise. E também a gente sabe que em momentos de crise a gente se refugia muitas vezes para a música, né? Ela tem esse papel. O que você pensa disso? Já que você é um amante da música clássica. Não, isso aí é um fato, né? Isso aí é um fato. Eu acho que as pessoas... Esse boom que teve de lives, né, na pandemia e de... As pessoas em casa, né? Foram para a cultura. A questão de assistir televisão, de assistir filme, série, né? Enfim, ler muito livro. Eu no começo da pandemia, eu acordava cedo e ficava o dia inteiro meio que organizando esses estudos de história da música e tal. E as lives acho que foram o maior exemplo disso, né? Eu tenho uma observação sobre isso que você falou. Eu acho que as pessoas se deram conta, assim, quem não tinha se dado conta ainda de quanto a cultura é importante, né? Porque realmente foi um elemento consolador, absurdamente consolador, nesse momento tão tenebroso, né? De pandemia e tal. Eu tenho uma observação sobre isso. Um pouco antes da pandemia, eu fiz uma viagem de lançamento do meu CD. Eu fiz uma viagem que a gente tem gastos, que a gente se desgasta, que a gente sobe num palco, que a gente vai num ambiente que você conhece poucas pessoas, que você tá à mercê do público, né? E em algumas cidades nós tivemos bastante receptividade, em outras não tanto. E eu comecei isso foi pouco antes da pandemia, né? Nós lançamos nosso segundo CD, o Professor Elvira, no ano de 2019. Foi um pouquinho antes, então. No segundo semestre.
E na pandemia, minha esposa me incentivou a fazer live. E o lance da live pra mim foi muito bom. Por quê? Eu me aproximei de pessoas que há muito tempo eu não via. Tanto o pessoal que estava me assistindo, como o pessoal que tocava comigo. Mas como que tocava comigo? Eu entrava em contato com meus amigos.